Primeiramente, eu quero agradecer a participação de todos os colegas aqui presentes, 3 deles escritores de um livro recentemente lançado que tem o nome do evento. Então, sejam muito bem-vindos, o Fernando Lanzer, diretamente da Holanda, né, Fernando? É consultor e palestrante internacional com graduação em psicologia, autor de vários livros. João Alberto Médici, ex-diretor de bancos e consultor, formado em economia pela USP e pós-graduado pela FGV. João Cirilo Medzinski, ex-diretor de bancos e sócio de consultoria. Graduado pela FGV São Paulo e mestre DGA em Planejamento Estratégico pela Universidade Grenoble, França. Autor de livros técnicos e romances. E, finalmente, somos agraciados com a presença da Eliane Oliveira, graduada em Direito, MBA em Gestão de Negócios e pós-graduação em Controladoria. Ela é CEO da Falcão Bauer. Aliás, na Falcão Bauer. Quero agradecer também a presença de todos que estão nos assistindo nesse exato momento. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Jamília, eu sou psicóloga, mestre e doutora em administração, também sou escritora, coordenadora de extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora e pesquisadora na linha de gestão de pessoas. É uma honra moderar esse encontro, onde nós teremos em tema, e teremos alguns debates sobre o tema out office, ou trabalhos fora do ambiente de ambiente corporativo, né? E também discutirmos a questão do funcionário digitalizado. Abrirei algumas perguntas aos convidados, que terão, em média, 5 minutos para as suas colocações. Para que possamos dar início à nossa conversa, eu vou tentar contextualizar um pouco o nosso tema em debate. Alguns meses atrás, a Eliane teve a oportunidade aqui de vivenciar um outro webinar, onde a gente discutiu o home office. Naquele momento, era um momento assim de extrema, não sei se dizer a palavra era tensão, mas estávamos todos convocados a trabalhar no home office por uma questão de necessidade, porque não tínhamos alternativa. Então, não que o home office seja algo novo, mas encontramos uma situação que era a única alternativa de configuração de trabalho. Naquele momento, desenvolvemos um webinar e discutimos relações de trabalho, discutimos liderança, discutimos a questão do equilíbrio entre bem-estar, lazer, trabalho, família. E agora nós vivemos um outro momento. A gente avançou, acredito eu, que as empresas elas ganharam em maturidade e é chegada a hora agora de a gente parar para pensar quais as implicações desta nova configuração de trabalho tão presente nas empresas. Acredito eu que esta modalidade ela traz algumas implicações para o planejamento estratégico das empresas, traz algumas dúvidas para pensar sobre quem é este funcionário digitalizado que a gente está aí lidando todos os dias, e essa questão da cultura organizacional. Então, aliás, cultura organizacional é o tema que eu quero abrir a discussão, é por meio dela que eu quero já dar o pontapé no nosso debate de hoje. Então, eu quero aproveitar essa deixa e trazer aqui uma frase, uma abordagem que é feita por um grande estudioso de cultura organizacional, que é o Schein. O Schein, ele diz que, para conhecermos bem a cultura organizacional de uma empresa, a gente precisa conhecer os seus artefatos, os seus valores e os seus pressupostos. Pois bem, pegando essa dica do Schein, eu fico aqui me perguntando, entendo perfeitamente essa colocação e essa abordagem, mas em tempos atuais, os artefatos compreendidos como, por exemplo, os prédios, toda a parte de salas, escritórios, né? A parte de todo mobilizado, ou a parte de padrão de vestimentas, tudo isso está muito fluido.
muito vulnerável e pouco utilizado. E aí eu pergunto, isto tudo muda a cultura organizacional? Como é que você, Fernando, enxerga isso? E como é que você, Cirilo, enxerga isso? Então está aberto aí o nosso debate com vocês, as palavras de vocês aí, tá? Bom, sem dúvida que muda, né? O que está acontecendo é que as pessoas estão sendo bruscamente distanciadas dos artefatos, né? E os artefatos, eles ajudam a dar formato à cultura, né? E agora o pessoal que vai trabalhar out of office, né? Não mais em contato com aqueles artefatos, vai interagir com a cultura organizacional de uma outra forma. Isso vai ser, acho que, uma coisa que os gestores de recursos humanos, os gestores das empresas, os CEOs, vão ter que pensar bastante como gerenciar a cultura organizacional sem ter a presença dos artefatos físicos, né? Porque a gente tende a discutir cultura organizacional como uma coisa assim mais etérea, mais teórica, né? Mas eu costumo dizer que nada como uma mudança física para provocar uma mudança psicológica, né? E agora nós estamos lidando com uma nova realidade uma nova realidade física, justamente, né? Eu estava pensando, a gente precisa se dar conta que o funcionário ele se identifica com a empresa muito pelas características físicas do escritório, justamente, do prédio, da sua estação de trabalho, né? Como é que vai ficar essa identificação quando ele não tem mais esse contato? É claro que vai haver identificação, mas muitas coisas que a gente assumia como dado, né? Como as coisas aconteciam automaticamente, que o sujeito entrava num prédio da empresa e aquilo ali já fazia parte da identidade da empresa e era incorporado na identidade do funcionário. Agora não tem mais isso. Ou vai haver, mas vai haver menos, né? Nós estávamos conversando sobre isso antes, de que o funcionário não vai deixar de ir jamais ao escritório, ele provavelmente vai, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana. Então, como é que fica essa identificação com a empresa? Vai ter que se buscar outras coisas, né? O famoso pôster na parede da área de comunicação interna, né? Não tem mais pôster na parede. O que vão fazer? Vão mandar o pôster para o sujeito colocar na sua casa, ele vai botar o pôster na cozinha, né? São questões que vão precisar ser discutidas, porque elas têm um impacto. As pessoas não vão se dar conta inicialmente, mas esse impacto é grande e ele vai aumentar com o tempo se houver um distanciamento físico duradouro. Tá? Uhum. Eu estava me dando conta de um outro aspecto que é importante, que impacta nisso, é que o funcionário antes tinha um período de transição diária entre estar em casa e ir para o trabalho. E ele levava 20 minutos ou 2 horas nesse trajeto em que ele ia pensando naquilo que ele precisa fazer durante o dia, e aí tem o ritual de entrar no prédio e de ir até a sua sala, a sua estação de trabalho, ligar tudo, etc., né? Esse ritual agora está eliminado e a gente está querendo que o funcionário se ligue no trabalho como se fosse uma chave de luz. Assim, olha, é só ligar o computador, bum, de repente você está transportado para o ambiente de trabalho. E, ao mesmo tempo, esse ambiente de trabalho, fisicamente, não é o ambiente de trabalho, porque ele está em casa, né? Então, isso tem impacto, sim. E a gente vai precisar entender melhor como lidar com isso e como gerenciar a cultura organizacional em função disso. É um grande desafio para todos nós. Eu acho que é uma frente que a gente vai ter que ir descobrindo, né? Exato. E você, Cirilo, o que você acha? Seguir um pouquinho na linha do Fernando,
mas fazer uma observação. Anteontem saiu um artigo na Folha de São Paulo de advogados discutindo eventuais sanções aos funcionários, que poderiam ir desde uma advertência até, eventualmente, uma demissão por justa causa. Esse artigo, curiosamente, a primeira frase desse artigo, ele começa reportando uma situação em que vamos dizer, o chefe não consegue entrar em contato com o funcionário. O cara não responde e-mail, não responde o telefone. Quando ele consegue entrar em contato com o funcionário, ele percebe que esse funcionário trabalhava à noite e dormia durante o dia. Né? Ou talvez ele estivesse dormindo, ou talvez estivesse jogando tênis, eu não sei. Mas o fato é que o padrão que nós fomos acostumados durante décadas, né, de trabalhar no escritório e ter uma supervisão, digamos, eu vou usar uma frase do Fernando, fungando no cangote, né? Esse negócio mudou. Isso. E aí isso leva a uma segunda consequência de como que eu vou controlar a produção. Isso. De novo, né? Quando eu fungo no cangote, eu estou olhando o que está acontecendo e as entregas parciais de trabalhos, elas são visíveis, né? Porque é só passar na mesa do sujeito e eu vejo o que está acontecendo. À distância, eu não tenho essa facilidade. Então, nós vamos ter que começar a trabalhar para buscar entregas parciais. Eu que trabalho na consultoria, isso para nós sempre foi nosso dia a dia, né? Nós entregávamos relatórios parciais aos clientes, que eram relatórios de andamento. Mas se olhar, eu me lembro do meu tempo que eu trabalhava em instituição financeira, na realidade eu tinha uma tarefa e depois eu entregava a tarefa pronta. Não tinha entregas parciais. Então, você vai ter que aprender a fazer isso daí, né? Fora a questão que falamos dos edifícios aí, vai sobrar laje corporativa de montão. De montão. Posso dar o exemplo da minha filha, ela trabalha numa instituição financeira, eles estão discutindo, mas aparentemente eles vão trabalhar 3 dias em casa e 2 no escritório. E eles vão devolver 60% da área. Eu imagino o que vai acontecer na Faria Lima. Outros desafios vão surgindo também, né? Sim. Eu acredito que quando desaparece algo, surge outra coisa no lugar. Então, a gente aí vamos pagar para ver o que vai acontecer, né? Mas eu concordo com você, viu, Cirilo? Eu acho que dentro dessa nova modelagem de trabalho, a gente perde aquele contato imediato e perde aquela questão da vigilância. Então, a gente acaba esbarrando numa das funções da gestão que é muito importante, que é o controle. Né? Quando a gente aprende administração, a gente sabe que uma das funções da administração é o controle de informações, controle de dados. E, por outro lado, o sistema de informação, ele faz parte da cultura. Né? Vejo que as coisas estão entrelaçadas. Então, como lidar com esse sistema de informação? Como é que esse sistema de informação está acontecendo e como é que se dá esse controle? Eu queria que a Eliane também entrasse aí nesse debate, porque ela tem aí, eu acredito muito a nos falar sobre esse dia a dia, né, da vivência, desse controle de informações. Como é que está acontecendo isso? A gente pode abrir mão desse controle? Não pode abrir mão? E como acontece isso? Tá. Então, vamos lá, Jamile. Primeiro, eu até queria fazer uma correção que você, no início, né, falou. Hoje eu estou representando aqui, na verdade, nenhuma empresa, né? Eu estou representando a Eliane como executiva de operações e finanças, até porque fazer um contraponto, né, com os meus colegas aqui, escritores e consultores, e do que na prática de várias empresas, né, por onde eu trabalhei e fiz uma construção da minha carreira. Então, meu objetivo hoje é trazer um pouco, né, dessa prática, dessa vivência, né, e aí voltando para a sua pergunta de controle, porque a gente não tem como perder, né, a forma disso, a gente tem que continuar controlando, porque é impossível perder esse formato de controle. E eu falo que aí é o papel fundamental de toda liderança, ter esse controle, né? E aí a gente usa, assim, todas as ferramentas, né, de tecnologia que nos ajuda e nos dá esse suporte. Claro que aí a gente tem agora, eu falo qual que é o momento de todas as empresas estão fazendo agora, né?
elas estão revisitando todos os seus orçamentos, né? Todo o seu planejamento estratégico, porque isso agora é importantíssimo, porque eu falo que o momento, né, não só do home office, do que a gente está vivenciando agora, ele faz, né, essa necessidade. A gente tem um problema aí que agora a gente tem aí, né, a lei que vem agora, nesse momento, que é das informações dos dados, né? Então, a gente tem um quesito a mais, que as empresas têm essa preocupação até para o controle dessas informações. Uhum. Então, a gente tem que... Muda o formato do controle, então? Ele não muda o formato, mas a gente tem uma preocupação maior, né? Porque o que aconteceu no momento, né? O primeiro momento que a gente fez, todo mundo teve que ir, né, fazer home office no modelo que cada um teve que se adaptar, foi para home office. Ninguém teve a preocupação desse controle de dados, né, principalmente, né? E de um controle que você teria que fazer dos seus colaboradores. Ninguém pensou na atividade, ninguém pensou como que de fato seria isso. Agora é o segundo momento, né? Agora, quais são os controles para você fazer de atividade, né, o controle dos dados e o que você vai ter que agora, de fato, né, organizar para isso. Né? Sim, é que muda a forma de controlar. Muda a forma de controlar. Né? Eu quero provocá-los em perguntar o seguinte, na verdade, a gente vai controlar o quê? Né? Porque se a gente para pensar em termos históricos, a gente vê que o sistema de controle ele ia além da questão da informação e havia uma certa vigilância sobre as pessoas. Então, por exemplo, eu quero que você me entregue o resultado. E aí eu vou ficar vigiando o seu comportamento. Você está chegando atrasado? Ei, que horas você vai sair? Ei, o que você está fazendo ou deixando de fazer? Então, havia uma questão de um controle que era sobre o indivíduo e não necessariamente um controle sobre a entrega, digamos assim, ou sobre os dados. E agora, embora com a virada do século, essa questão do controle ela tenha sido trabalhada muito fortemente com a gestão de competências, né? A gente sabe que essa herança ela é muito forte. E agora ela vem dando essa quebra. E mostrando que, ok, o controle é sobre a informação, é sobre a entrega. O que você vai fazer de hora X a Z, né? Não é isso? Uhum. Concorda, Cirilo? Você acha que muda esse olhar, né, sobre o indivíduo, né, sobre e esse olhar de controle ele fica mais descentralizado? O que você acha? Mais ou menos, porque é o seguinte, eu tenho a sensação que nós vamos ter que separar pessoas de tarefas. Hoje, com certeza, você tem pessoas que desenvolvem tarefas que são, vamos chamar, necessariamente desenvolvidas no escritório e outras que ele pode desenvolver em casa. Se eu tiver um segundo funcionário que também tem esse meio a meio, eu vou possivelmente reorganizar e passar metade para um e metade para outro. Isso vai dar uma reorganização interna de pessoas, obviamente partindo dos processos. Eu vou ter que descer, vamos dizer. Hoje na realidade, eu olhava a tarefa pendurada na pessoa. Eu vou ter uma certa inversão de olhar exatamente o contrário. Eu vou começar com a tarefa e depois encaixar a pessoa embaixo. Isso muda o quadro de pessoal e muda fortemente o organograma. São outra preocupação. Eu vou pegar um pouquinho... Eu acho que travou. Hã? Perdão? Não, travou um pouquinho aqui, mas acho que já retomou. Eu queria convidar o João Alberto para entrar nessa discussão também. Sim, tá. Colocando aí, acrescentando aí nessa conversa, dando a ideia se, sim, faz sentido a gente pensar nessas duas modelagens de trabalho, né? Será que a gente vai ter um modelo híbrido ou não? Como você enxerga, completando o que o Cirilo falou? Eu acho que nós vamos ter um pouco de tudo, tá? Por quê? Veja bem, partindo dessa colocação que o Cirilo fez, de que agora nós tendemos a partir da tarefa para pendurar no funcionário,
Tá? Então, cada funcionário ele vai ter um volume, uma quantidade de tarefas, entende? Que poderão ou não requerer um controle, entende? Em cima, e tem outros tipos de tarefas desenvolvidos por outros funcionários que absolutamente vai ter esse nível de exigência, ou seja, vai ter funcionários que a gente vai ter que acompanhar no dia a dia, no momento a momento, tá? E vai ter outros funcionários que a gente vai ter que controlar só em função da entrega que ele vai realizar no final de cada período, que pode ser um dia, uma semana, um mês. Por isso que varia de acordo com o tipo de tarefa, tá? Então, nós estamos naquele ponto, tá, que o João já tocou, que nós temos que conhecer profundamente as tarefas que são realizadas por cada um dos funcionários antes de dar o tratamento adequado à tarefa e, por consequência, aos funcionários. Então, veja bem, um detalhe, um fato importante que ocorreu, tá, em função dessa pandemia, qual foi? As empresas, por uma questão de sobrevivência, pegaram o funcionário e simplesmente transplantaram o funcionário com as respectivas tarefas, tendo para um ambiente fora do escritório para evitar a aglomeração. Mas isso aqui não foi analisado o que ele faz, como ele faz e por que ele faz, entende? Então, eu acho que agora, quer já esteja o trabalho sendo realizado fora da empresa, quer seja ainda esteja dentro da empresa, caberia se fazer esse tipo de análise, esse tipo de qualificação de cada um dos trabalhos executados por cada funcionário e adequar os controles, as medidas de auditoria, as medidas de compliance a essa nova realidade, né? Uma realidade bem fluida, né, digamos. Exatamente. Tá? Jamile, Pode falar. Eu queria completar um pouquinho o que o João colocou. Por favor. Uma discussão que nós tivemos há alguns dias. As empresas, de tempos em tempos, ou quando começam, ou de tempos em tempos, fazem processos de reengenharia de processos. Atividade de reengenharia de processos. Só que isso daí acontece, sei lá, a cada X anos, ou em períodos longos. Nesse momento, nós vamos ter que diminuir a frequência disso, porque essas tarefas, elas são, do mesmo jeito que você colocou, elas são fluidas e ainda nós estamos no meio do furacão, tá? Então não sabemos exatamente o que está acontecendo. Então nós vamos ter que ter um olhar constante de reengenharia de processo e não de tempos em tempos. Pô. Isso é outra consequência. Eu queria adicionar mais uma para o que a Eliane comentou. Uma preocupação que eu tenho que as empresas devem ter é com a segurança das informações. Vou pegar, por exemplo, o caso, estou sempre pegando o exemplo da minha filha que trabalha no banco. Ela está em casa hoje e acho que ela usa o mesmo Webex, e através do Webex ela consegue entrar nos aplicativos do banco. Então ela fecha transações dos clientes, ela abre transações, fecha transações e tem capacidade de gerar relatórios muito sensitivos, né? Estou falando de mercado financeiro. E ela está em casa, certo? Quando ela estava no ambiente da empresa, a área de tecnologia colocava um monte de restrições, né? Não pode ter pendrive, o seu computador tem que funcionar assim assado, tá? Você está na empresa, tudo no ambiente muito controlado de informação. Agora está todo mundo na rua, tirando, aliás, é só olhar nosso ambiente político, né? Que as informações fluem e a gente não sabe de onde, mas nós estamos na mesma situação. Nós conseguimos tirar relatórios de qualquer coisa de casa. Vamos precisar repensar. Aliás, todos os processos vão ter que ser repensados, mas a criticidade das informações vai ter que ser certamente repensada, porque está muito fácil. A porta está muito fácil de ser aberta. De uma maneira geral, a gente tem uma série de circunstâncias, de fatores que são completamente novos, digamos assim. Apesar de termos toda a tecnologia, a gente tem aí uma série de interrogações, né, sobre o que está por vir ou do que já está acontecendo. Então, eu achei assim, muito oportuno esse webinar, quando ele traz até essa discussão sobre esse funcionário digitalizado. Quem é esse funcionário digitalizado? Qual é a condição de trabalho dele?
Então, e tem uma coisa assim que é anterior a isso tudo, que é a própria condição do nosso país. Nem todo mundo, por exemplo, tem um computador, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem condições de ser digitalizado. Então, pergunto aí para vocês, né, Fernando, Eliane, quem é este funcionário digitalizado? Qual é o perfil deste indivíduo? Ele representa o perfil do povo brasileiro? Eu acho que não. Na verdade, a gente tem uma questão assim, tem um hábito de achar que o mundo é aquilo que a gente enxerga no nosso dia a dia, né? Mas o nosso dia a dia representa 1% da população brasileira. E como nós nos comunicamos com facilidade com o computador ou até com a smartphone, lá pelas tantas a gente começa a achar que todo mundo tem. Tá? Não é bem assim. Não é bem assim. Tá? E quando tem, às vezes não com os recursos que a gente tem. Exatamente. O sujeito até pode ter um telefone celular, mas não é um smartphone, na verdade. Né? Não tem todas as funcionalidades que a gente presume que só porque nós temos e os nossos colegas de trabalho têm, a gente acha que todo mundo tem, e não é verdade. Ou às vezes ele não tem nem a mesa ou a cadeira para ele se adaptar e fazer o trabalho dele, né, no dia a dia. E não só isso, eu até vi por acaso uma pergunta que saiu aqui, perguntando, né, qual que vai ser a demanda do profissional, né, qual que vão ser as características que as empresas vão exigir, né, dos profissionais à frente, né, que é uma coisa que eu recebo sempre, esse tipo de pergunta, que é importantíssimo, né, que eu falo que a gente tem dois modelos aí, né, o comportamental e, de fato, o que as empresas vão exigir, né, desses profissionais. Eu falo que a comportamental é que vem aí primeiro, a facilidade de adaptação, que hoje as empresas, né, falam o tempo inteiro referente a isso, né, quem tem um forte, né, habilidade aí para se adaptar, para se engajar nesses novos formatos, porque a gente tem, né, é o que no livro de vocês o tempo inteiro, né, vocês estão falando, a gente não sabe qual que vai ser a receita de amanhã, né, é muito incerto, como que a gente vai operar, né, como que vai ser esse modelo de home office. Então, se as pessoas se adequarem, né, ter essa habilidade de adaptação, né, a empatia, que a gente está falando muito, né, as pessoas que vão ter essa característica, né, de empatia. Quando a gente vem para o outro lado, eu falo que aí a gente vem no que a gente acabou de falar, de controle, né, as pessoas que tiverem, né, essa formação de análise, de controle, de revisitar suas atividades, né, porque elas vão mudar a cada momento, né? O Cirilo e o João Alberto, eles falaram muito referente a isso, né? A capacidade de você olhar para a sua atividade, porque ela vai mudar a cada momento. Sim. Né? E às vezes o próprio profissional ele vai ter essa capacidade de olhar e falar assim, não, ó, isso aqui eu fazia antes, não é o mesmo modelo. Ou a tecnologia chegou, peraí, eu vou conseguir agora ter a capacidade de analisar melhor ou de mudar o meu modelo. Né? Então, acho que isso também vai vir um pouco do profissional, ele olhar para isso, né, para a sua atividade, para o seu modelo, e vai exigir também da liderança, e eu volto para a liderança, né, que eu acho que isso é importantíssimo, né, Jamil? Eu me preocupo, sim, com o perfil desse funcionário que está sendo inserido neste contexto, mas me preocupo também com os recursos que as empresas possam oferecer para esse funcionário, especialmente o funcionário que não tem essas condições. Você acha, Fernando, que as empresas elas estão disponibilizando recursos para que as pessoas possam ser inseridas nessa nova modelagem de trabalho, ou a gente corre o risco de aumentar o número de pessoas à margem desse processo, e a gente perde de vista a questão da inclusão digital nessa esfera de trabalho? Eu acho que esse risco existe, efetivamente, né? Eu tenho idade suficiente para dizer que eu participei da introdução do computador pessoal no ambiente de trabalho.
no começo não havia computadores, né? As pessoas talvez se choquem, quem nasceu nos últimos 25 anos, mas houve uma época em que não havia computador na empresa. E quando os computadores começaram a chegar, e eu trabalhava num banco, fui também diretor de recursos humanos de bancos, e uma das coisas que a gente fez foi ensinar as pessoas a trabalhar com computador. E uma das coisas para conseguir isso, nós criamos um programa de financiamento para que o funcionário pudesse comprar um computador para usar em casa. Porque a gente entendeu o seguinte, se o funcionário começar a usar o computador em casa, ele vai aprender na prática mais rápido do que se ele simplesmente for aprender no ambiente de trabalho com o computador que existe na empresa. E agora, de certa forma, 40 anos depois, nós vamos viver uma coisa semelhante. As empresas vão ter que ensinar os funcionários a trabalhar com o computador em casa. Tem todo um aprendizado. Tá? Não é assim só, bom, eu vou ligar o meu computador em casa e fazer as mesmas coisas. Como disse, né, o João Alberto e o Cirilo, não é a mesma coisa, né? Não é simplesmente transportar o que o sujeito fazia no escritório, agora ele vai fazer fora do escritório. Então, a empresa, se quiser manter produtividade, vai ter que ensinar o funcionário a trabalhar fora do escritório e vai ter que ensinar também o gerente a gerenciar fora do escritório. E oferecer recursos também, né? Recursos materiais e mentais, psicológicos, treinamento, mas também recursos materiais. Tem gente dizendo, bom, e agora? A empresa vai dar a cadeira ergonômica para o sujeito trabalhar em casa? Como é que fica a questão da lesão de esforço repetitivo, que acontecia muito, né, em bancos, nas áreas de digitação, tal coisa, quando isso for feito em casa? João, você ia fazer um comentário? Ia, tá. Veja bem, eu parto do pressuposto que a pessoa que trabalha no escritório hoje, ele sabe trabalhar com o computador. O que ele tem que aprender agora é trabalhar com o computador na casa dele. Tá? Então, um passo já está dado, que ele sabe, né? Entende? Agora ele vai ter esse processo de adaptação, entende? À execução do trabalho fora desse ambiente tradicional do escritório. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu considero muito importante é a empresa, além do treinamento, além da preparação das lideranças, etc., realmente eu acho que ela vai ter que investir, tá, nesse funcionário trabalhando fora do escritório. E para isso, em tese, tá, ela vai ter uma margem de investimento que pode ser bastante significativa. Por quê? A partir do momento em que esse funcionário não esteja mais no dia a dia dentro de um escritório, ele está custando muito menos para a empresa. Grosso modo, tá? Muito grosso modo, um funcionário de qualquer nível, vamos pegar o do menor nível, que trabalha numa Avenida Paulista, uma situação normal, é claro, tá certo? Tá? Ou numa Faria Lima, ele deve custar para qualquer empresa algo em torno de R$5.000, fora salários e encargos. Então, a partir do momento que tem uma redução significativa disso, eu tenho, como empresa, uma capacidade, sim, de criar as condições mínimas necessárias, tá? Tanto em termos de equipamentos como em termos de treinamento, para continuar bem executando isso em qualquer outro local. Nós temos aí o exemplo da própria Universidade Presbiteriana Mackenzie, que disponibiliza rede para o aluno que não tem acesso, né? Então, ela ofereceu condições para aquele aluno que não tinha recursos de ter acesso a uma aula virtual. Então, por isso que eu perguntei, porque se trata de uma inclusão, né? De uma inclusão necessária. Porque tudo bem que o funcionário que hoje trabalha, ele sabe, mas a gente esquece de olhar o espectro maior, que é Brasil, né? E em nível Brasil tem gente que, infelizmente, ainda não tem esse recurso. E aí eu concordo com você, Eliane, que o papel do líder nessa hora, ele é fundamental, fundamental. O pilar a gente vai ler os livros aí sobre teorias de liderança, quem escreveu sobre o assunto, e diz que
a pedra fundamental da liderança é a confiança, né? Se você não confia na pessoa que é o seu líder, então você não tem um líder, você tem um chefe, não é isso? Então, como estabelecer essa relação de confiança, mesmo não estando presencialmente ali todos os dias? Como eu posso confiar em alguém que está ali do outro lado? O que vai me ajudar a estabelecer esse elo? Eu acho que a primeira coisa para estabelecer esse elo é você ter atitudes, né, pertinentes à sua fala. É a primeira coisa, né? Você tem que passar para a sua liderança, né, que as suas atitudes correspondem ao que você realmente, né, fala. E com isso, as pessoas acreditam em você, né? E ter a transparência, né? Eu falo que isso é importantíssimo. A comunicação, que as pessoas confiando em você e sabendo de fato, né, o caminho a perseguir, aí você tem um time engajado, né? Então, eu acredito muito nesse papel da liderança que você, né, tem as pessoas engajadas e próximas a partir do momento, né, que elas confiam em você, porque elas sabem que o que você diz, elas realmente, né, realmente vai ser, né, a sua atitude, o que você vai agir. Elas já até sabem mais ou menos a sua, né, a sua reação, como que você vai, né, se comportar, né? Então, acho que isso que é importante, né? Então, toda na minha trajetória profissional, né, e de 20 e tantos anos, né, e eu já tive várias pessoas que se repetem a trabalhar comigo em algumas empresas, eles sempre já sabem, falam assim, não, eu trabalho com a Eliane, eu já sei mais ou menos como que ela, é a relação dela comigo, né, de liderança, de confiança, de lealdade, né, que eu acho que já tem essa característica. E nesse sentido, você acha que a questão do trabalho em rede muda alguma coisa? De você ter esse grau, né, de confiança estabelecida, de compromisso estabelecido, a rede, ela dificulta ou não? Não dificulta em nada. Não dificulta, né? Eu acho que ela exige um pouco mais, né, de você, porque eu falo que nesse processo que teve agora, todo mundo teve que se adaptar, né? Então a gente teve que criar um novo modelo, né? Porque antes era muito mais fácil, né? Era olho no olho, face to face, era muito mais fácil, né? Porque você precisava de alguma coisa, você chamava alguém, né? Às vezes você não precisava nem ligar, né? Era muito mais fácil o contato, né? Físico. Então a gente teve que criar um modelo, né? As reuniões talvez tiveram que ser muito mais, né, frequentes, porque antes era muito mais fácil. Você chamava alguém, né? Ó, vem aqui agora, né? Eu vou até atrás da pessoa. Então você teve que criar uma dinâmica diferente. Mas eu não achei que mudou, né? Eu acho que o exercício foi diferente, mas não. As pessoas, quando já estão comprometidas com você já tem esse modelo de liderança, ela não muda, né? Você já tem um time engajado, então ele só vai fluir. Pelo contrário, eu acho que algumas pessoas se comprometeram até mais com isso no processo, né? Porque entenderam que exigia, né, um esforço maior, né, naquele momento, né? Porque aí você cria vários comitês, né? Aí você tem uma dinâmica diferente. Por isso que eu falo, a gente teve exercícios distintos, né? Reuniões com mais frequência, mas eu acho que o papel não muda, né? Você concorda, João? João, Fernando, Cirilo, fiquem à vontade, quem desejar fazer algum comentário adicional. Eu acho que é importante frisar o que a Eliana falou, de que é preciso agir como você fala, porque o funcionário ele não segue o discurso, ele segue o comportamento. Se o líder diz uma coisa e faz outra, o funcionário esquece o que o líder disse e faz de acordo com o que ele enxerga o líder fazer, né? Então, é importante se dar conta disso, né? Precisa haver essa coerência entre o falar e o agir, senão o funcionário vai pelo que ele enxerga que o outro está fazendo e não pelo discurso. E outra coisa, não pode ter distância. Não pode ter distância.
Tem que ser portas abertas, né? Não existe mais sala, pelo amor de Deus, né? Portas abertas, de fato, não existe, né? Tem que ter essa liberdade, essa aproximação. Esse é o modelo que eu acredito. Olha, você Vai ter uma sabe... desculpa de que caiu a conexão, né? É isso mesmo, né? Ou desmaiei, né? Ó, desmaiei agora. Caiu engraçado. aqui. Se a gente para observar a dinâmica dentro do ambiente corporativo, quando eu comecei a estagiar, o diretor ele ficava numa sala fechada, bem distante dos funcionários, né? Então, na década de 90, final da década de 90, aí os bancos, eu trabalhei em banco, resolveram quebrar todas as paredes, aí veio a reengenharia e as pessoas se aproximaram. E agora, eu fazendo essa análise, sinceramente, eu acho que nós estamos muito mais próximos do que as baias nos permitiram, né? Porque eu concordo com você, se eu estou com um problema, eu tenho do meu... A pessoa ao qual eu me reporto, eu já posso mandar uma mensagem imediata, eu tenho uma resposta imediata. Antes, nós tínhamos que marcar uma reunião para poder ter acesso. Olha, até por aí, Jamil, porque o problema é que agora você tem que marcar uma reunião. Não, as reuniões elas são marcadas, mas há situações em que a acessibilidade ela fica mais fluida, né? Então, a distância hierárquica, no meu entender, ela diminuiu, na medida em que a tecnologia parece um paradoxo, ao mesmo tempo que afasta, ela aproxima, né? Esses dias mesmo nós estávamos para resolver algumas coisas e tínhamos que resolver de imediato. Vamos lá no Teams, a gente já imediatamente todo mundo se reuniu e foi rápido, né? E todo mundo ali. Então, assim, há uma maior predisposição para o encontro, eu acho. Se estiver funcionando a parte tecnológica, né? Sim, eu estou partindo do pressuposto... sujeito aos problemas de tecnologia. Sim. Ou até o sujeito está engajado numa outra reunião com outra pessoa. Sim. Aí você tem um sinal de ocupado, né? Então, a gente vai ter que se adaptar a essas coisas, né? Mas de qualquer forma, Fernando, eu acho que essa reunião feita de forma remota, ela vai sofrer menos interferência do que as reuniões tradicionais que aconteciam e acontecem dentro do escritório. Por que pareça, tá certo? Porque é um ponto muito positivo. Sem contar que esse tipo de reunião tenderá a ser muito mais objetiva e, portanto, mais produtiva, né? Sim, você não vai ter aquela interrupção do sujeito que vem com um documento para o diretor assinar. Nem a introdução do cafezinho, falar, olha, eu quero com açúcar, quero com adoçante, quero água mais gelada, menos gelada. Ou seja, estas interferências aqui tendem a minimizar e tornar a reunião mais curta. E quando você torna mais curta, você tende a focar aquilo que realmente é importante, ou seja, o seu grau de dispersão ele tende a diminuir muito, entende? Eu entendo assim também, João. E aí você entrou num último assunto que vai compor aqui a nossa pauta, né, de reunião, que é exatamente o aproveitamento do tempo, porque... eu entendo que o trabalho remoto, ele dá mais tempo para a gente. Seja mais tempo para ficar com a família, seja mais tempo para fazer alguma atividade que a gente gosta mais. E nessa configuração de funcionário digitalizado, entendo eu que a gente passa agora a contar com esta exigência que este funcionário pode vir a fazer em relação à empresa. Eu fico me perguntando, será mesmo que vai chegar uma hora em que o funcionário, num processo de seleção, ele vai perguntar, escuta, é trabalho remoto ou não? Porque se for remoto, eu vou. Se não for remoto, eu não vou. Será que isso vai acontecer? Eu acho que já está acontecendo. Tá? Vide, por exemplo, entende? Consultores, advogados, tá? Vide, por exemplo, algumas empresas que já adotam há algum tempo esse tipo de modelo.
Entende? Por quê? Aí são dois lados da questão. Entende? Você tem o aspecto empresa, entende? E você tem o aspecto da pessoa. A pessoa que tem aqueles objetivos mais amplos, de ter mais tempo para si próprio. E quando falo para si próprio, não é obrigatoriamente para lazer. Ele pode querer mais tempo para se dedicar a alguma outra coisa, a algum outro tipo de estudo. Então, o que acontece? Essas horas que ele perde hoje, indo para o escritório, voltando do escritório, etc., ele pode utilizar, entende, para algo muito mais produtivo em termos de satisfação pessoal dele. Então, ele se torna uma pessoa mais feliz, mais realizada e, por definição, ela pode se tornar mais produtiva também, né? Aconteceu um exemplo comigo agora. Eu tinha uma reunião amanhã que seria presencial. E uma das pessoas mandou uma mensagem assim: pessoal, estou muito ocupada amanhã. Vamos fazer virtual? Então, veja as grandes vantagens que tem, Fernando. Por exemplo, você está na Holanda, acho que está um pouquinho longe, tá certo? O que impede você de participar de qualquer reunião, de qualquer atividade profissional em qualquer parte do mundo? Nada. É só a qualidade da conexão. Como que é? Só a qualidade da conexão, tá certo? Tá, agora, por outro lado, trazendo isso para uma realidade que era a realidade que vivíamos até 6 meses atrás, dentro do escritório, tinha o quê? Tinha problema do funcionário indo e voltando até o escritório, automaticamente, principalmente nas grandes cidades, ele tinha as grandes limitações impostas pelo trânsito, que se ele trabalhava 8 horas, ele despendia provavelmente mais 30%, 40% do tempo com condução. Primeiro, a qualidade de vida dele estava péssima, tá certo? Tá? Em segundo lugar, entende? Naturalmente criava para a empresa barreira para a admissão de funcionários que morassem mais longe. Exato. Que, aliás, é uma barreira dupla, né? Da empresa com relação ao funcionário, do funcionário com relação à empresa. Pô, não posso trabalhar lá nessa empresa porque é do outro lado da cidade. Isso vai perdendo sentido, o que é extremamente positivo, tanto para a empresa quanto para as pessoas. Isso gera, inclusive, inclusão, né? Inclusão para os que têm uma dificuldade de acessibilidade. Eu acho que sob essa ótica é fantástico. Gente, eu estou recebendo algumas perguntas aqui e eu vou repassá-las, porque o nosso tempo até já está acabando aí, está passando muito rápido, mas eu gostaria de abrir algumas perguntas que foram feitas. O professor José Carlos Tomás, ele faz a seguinte pergunta: em relação à legislação trabalhista, quais são os riscos que tanto os líderes quanto as empresas passam a correr neste momento? Cirilo. Bom, de novo, o que nós temos na legislação que já está desenvolvido é o teletrabalho. O teletrabalho não é próximo, é primo irmão do que nós estamos falando, mas não é exatamente isso aqui. Está mais próximo do call center do que do trabalho intelectual feito em casa. Mas é o que dá para, vamos dizer, com uma ancoragem aí de legislação. O Fernando colocou o tema do risco da cadeira ergonômica, enfim, de toda a medicina de saúde, do trabalho. Eu acredito que tudo isso aí vai ter que ser matéria para os advogados. Eu comecei no início falando de sanções. Eu acho que nós vamos ter uma revisão das relações de trabalho, isso não tem a menor dúvida. Mas nesse momento nós estamos no mundo, teoricamente, nós até colocamos isso no livro, nós estamos no mundo ideal, porque é o mundo do momento de emergência. No momento de emergência não tem nenhum fiscal que está visitando a minha casa para ver se as minhas condições de trabalho estão boas, tá? Eles têm que fazer o que eles deveriam fazer, então isso eles não vão fazer. Mas quando a coisa se estabilizar, né? Isso também é outra interrogação, nós vamos começar a entrar em todas essas questões e o tema advogados, o tema relações trabalhistas, obviamente está na pauta. É mais um que vai ter que ser resolvido, e gente vai pensando nisso. Tem uma outra
colocação aqui. Deixa eu só complementar. Na verdade, agora, as empresas, a gente tem uma medida provisória, tem uma MP, que a gente está coberto por ela. Né? E aí, o que já está sendo discutido, né? Uma MP que está sendo discutida agora para depois do teletrabalho, após, né, essa medida provisória, que ela está sendo revista e que não vai ter a exigência que era anterior de teletrabalho, que tinha todos esses critérios, né? As empresas tinham que ir na casa do funcionário para saber se ele tinha toda a condição, e para autorizar tinha que ter, né, qual que era a frequência da internet dele e tal. Isso está sendo revisto, já está sendo, né, elaborado uma revisão para isso. Então, a gente acredita que é um tema que é super importante, que vai ter que ser revisto, não tem outra, né, outra possibilidade para a gente, né, ter um modelo aí ajustado, né, o que o Cirilo falou, os advogados aí, todas as empresas vão colocar pressão para que isso, né, a gente tenha aí tudo, né, tudo seja revisto uma regra nova. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que, na verdade, a gente vai ter aí uma revisão de uma série de fatores, né? Uma série até de atuação nas nossas esferas de vida. Porque tem um comentário que diz assim: o maior desafio, na minha visão, é conciliar todas as funções ao mesmo tempo. Ser mãe, professora, dona de casa, profissional e esposa. Antes tinha a hora do café para uma pausa, momento de reflexão, um breve relax. Agora são 18 horas ininterruptas. E aí me permitam fazer um comentário. Nesta hora, a gente vai ter que fazer uma revisão das estruturas familiares, dos papéis ocupados na própria família, papéis que os homens e as mulheres e as crianças ocupam, que às vezes não são crianças, são adolescentes, né? Ocupam na casa. Então, assim, às vezes a sobrecarga acaba sendo maior para a mulher, porque culturalmente foi assim durante muitos anos. Mas é chegada a hora de fazer uma revisão também nesse aspecto, para que homens e mulheres acabem ocupando aí papéis importantes na educação dos filhos, no cuidado doméstico e também nas atividades de trabalho. Essa é a minha visão, mas fiquem abertos aí para quem quiser acrescentar algum comentário. Eu acho fundamental isso que você acabou de falar, Jamile, porque no movimento feminista, em muitos lugares do mundo, luta para que as mulheres tenham direito a serem tão loucas quanto os homens. Porque o que os homens estão fazendo é loucura. E eu acho que precisa fazer é transformar os homens para que eles deem mais valor às atividades de cuidar do lar, de cuidar das crianças. Quem foi que disse que é mais importante você ir para um escritório e ficar digitando 8 horas por dia do que educar os seus filhos? Tá? Sim. Então, isso tudo vai ter que ser revisto. Eu acho que em breve tempo a gente vai ter a urgência disso. Aliás, já estamos, né, com a urgência de fazer esta revisão por questão até de saúde, né, de saúde mental, saúde emocional. Do contrário, a gente vai ter mais e mais prejuízo. Você queria comentar alguma coisa, João? Não. Tá, eu concordo plenamente com essa visão, tá? Que eu acho que esta pandemia, tendo com todos os aspectos negativos, etc. e tal, ela está nos levando a algo melhor, tá? Que é repensar comportamentos, repensar valores. Eu acho isso muito importante. Ela está acelerando uma série de coisas, né? Exatamente. Tá? Sem dúvida. Tem uma outra pergunta aqui, que pergunta o seguinte, acho que cabe aí para a Eliane, que levantou essa lebre, né? Quais são as soft skills que deverão ser desenvolvidas para que as pessoas possam se adequar melhor a esse modelo de home office? Eu volto, então, no que eu tinha comentado, né? Acho que a parte de controle, de análise, acho que isso vai ser importantíssimo. Independente de pandemia, eu acho que essa parte de análise, ela volta aí com uma parte que é importante, porque a gente está falando de tecnologia, que a cada dia, e principalmente agora com home office,
ela vai ter uma presença aí muito mais acentuada, porque a tecnologia vai ser uma ferramenta aí, né, que tem um poder aí para todas as empresas fundamental, né, porque sem a tecnologia a gente nem conseguiria estar fazendo esse modelo de home office, né? Então, acho que vai ser aí uma parte de análise e eu acho que todo, né, o nosso papel vai ser de rever as nossas atividades, o que a gente está fazendo, o que dá para colocar também no modelo aí de sistema, né, para a gente não fazer aquele papel, né, de atividades obsoletas, né, porque isso, né, não faz mais sentido. Então, acho que isso seria, né, o principal. Tem essa questão. Me preocupa o lado emocional, sabe? Porque o lado emocional ele era muito tratado presencialmente, né? Agora, quando você tem uma crise e alguém começa a chorar, você não vai poder chegar ali e abraçar essa pessoa, né? Então, isso vai trazer outros desafios para a gente, né? Sim. E tem uma questão que eu acho que a gente abordou bastante, o papel do líder, né? Mas voltando aqui ao perfil desse funcionário digitalizado, eu pego aqui uma pergunta que foi feita pela Fábia, de dizer assim, a conexão do colaborador não passa a ser entre seu propósito e o propósito da empresa. E aí eu pego esse gancho em dizer que uma outra soft skill extremamente importante é que a pessoa tenha seus propósitos pessoais, e esses propósitos, sim, estejam alinhados com os propósitos da empresa. Porque muitas vezes o funcionário ele não tem um projeto de vida pessoal, profissional, e fica ali meio que à mercê do que a empresa vai designar para ele. E, nesse sentido, o funcionário que não estiver atento a esse projeto pessoal, aos seus propósitos, seus objetivos de vida, eu acredito que vai sentir um pouco aí a dificuldade, porque para estar nessa roda viva precisa realmente ter um foco, uma visão, saber entregar as metas, mas também entendendo o seu papel enquanto indivíduo, enquanto profissional separado, digamos assim. Faz sentido? Tem uma coisa que a gente explora no livro, Jamile, porque você tem o lado racional, você tem o lado emocional e você tem também o lado dos valores que você mencionou agora. Essas três coisas precisam ser desenvolvidas em termos de cultura organizacional e em termos de desenvolvimento pessoal de cada um. E a empresa precisa mudar isso. Eu vou fazer um adendo rápido. Nós temos exemplos na sociedade que são muito interessantes. Porque nós estamos falando aqui, basicamente, o Fernando Lanzer, o João e eu, nós somos ex-funcionários de banco e temos vamos dizer, um cacuete de banco, de banco e grande organização. Mas se a gente dá uma olhada na sociedade, o que está acontecendo com as fintech têm exatamente esse modelo. As pessoas que estão lá são pessoas que têm intimidade com tecnologia, gostam desse negócio, têm uma independência muito alta e eles só vão trabalhar na empresa A ou na empresa B se eles se identificarem com vamos dizer, o projeto da empresa A ou da empresa B. Então, é uma coisa que estava acontecendo à margem, mas se nós começarmos a olhar seriamente o que se passa nesse ambiente, tem muitas lições para tirar da fintech. Eu acho até, Cirilo, me permita dizer que eu trabalho muito com jovens, né, dou aula na graduação, e eu percebo que esta geração que está vindo, eles já têm esse olhar. Sim. O que você tem para me oferecer? Por que os jovens não ficam muito tempo nas empresas? Porque ele olha assim, deixa eu ver se tem a ver comigo, se não tem a ver comigo, estou fora, vou para outro. Eles não têm o mesmo nível de ambição que nós tínhamos eu quero ser um diretor de empresa, então vou ficar 10, 20 anos na mesma empresa. Não, ele quer ser diretor de empresa, mas ele vai ver como é que ele vai fazer isso, qual é a empresa que ele vai. Então, eu acho que é muito importante essa questão da apropriação de si no ambiente de trabalho, de você saber o que você quer, de você ter os seus objetivos, de entender as relações profissionais como fluidas também, né? E entender isso como algo que vai ser natural. Antigamente, o profissional que ficava 10, 15, 20 anos, né? Hoje a gente já não tem mais o mesmo olhar. O que importa é a capacidade de entrega, de resultado, de comprometimento, certo? Beleza? Sim.
Por isso que é importantíssimo a gente fala, né, de cultura, dessa identificação da cultura da empresa, né, porque principalmente, não só para os jovens, né, eu falo que independente da sua trajetória, porque quando tem esse casamento perfeito, né, você se identifica com a empresa, e aí vem, né, essa satisfação, esse entendimento, né, da relação profissional, que isso é muito interessante, né? Foi feito aqui que eu acho que tem a ver com isso, assim, às vezes a empresa, porque tem acesso ao remoto, acaba exigindo do funcionário umas 100 horas de trabalho, né? Além do normal. Ou seja, você trabalha 12, 13, 14 horas por dia, ok, mas veja, quando você se identifica com o trabalho, é lógico que eu não estou querendo dizer aqui que isso deva acontecer e que deva ser natural e que isso deva ser estimulado. Mas, ocasionalmente, você trabalhando no que você faz, no que você gosta, você perde essa noção do tempo. E isso não é algo... É cansativo? Mas não é algo pesado, no sentido de que... né? Não, quando você faz porque você quer fazer e quer ver o final. Né? Então, de novo, eu não estou dizendo com isso que as empresas precisam estimular, não. Mas eu estou querendo dizer que é fundamental essa identificação, até para que você não fique contando as horas do dia, quantas horas você está dedicando ao trabalho, né? Mais ou menos. Só um contraponto aí, nós vamos ter que, de certo modo, educar os clientes, né? Porque os clientes telefonam agora a qualquer hora, pô. Eu vejo com a minha filha, pô. Ela tem que atender cliente a qualquer hora. Eles acham que como está em casa, tanto faz, né, pô? O horário dela é alguma coisa que começa às 8 da manhã e vai até às 11 da noite, pô. Foram os bancos que inventaram o atendimento 24 horas, João. O problema é esse, viu? É verdade. Bom, gente, nós estamos aí chegando ao final do nosso webinar e eu gostaria que rapidamente cada um passasse aí uma mensagem, alguma coisa relativa a esse assunto, para a gente concluir. Posso começar? Pode começar. Então, nesse ambiente aí de segurança que nós estamos vivendo, eu tenho ouvido muito a palavra estou me reinventando. Tem vários negócios que se reinventaram. Isso tem a ver com criatividade, né? Reinventar. Sim. E tem dois jeitos vamos dizer, de ser criativo, né? O primeiro é fingir que eu sou Newton, sentar embaixo da árvore e esperar a maçã cair na minha cabeça. Não me parece que isso seja muito produtivo. Para ele foi, mas no mundo corporativo não é muito produtivo. E tem outra coisa que as empresas vão ter que fazer e os funcionários vão ter que fazer, é ser treinados para criar. Porque nós estamos num mundo onde as rupturas são cada vez maiores e mais rápidas. Não sei se ainda teremos outras Covid, mas aparentemente sim. Tá? Então, nós não sabemos qual é a próxima crise. Mas nós vamos ter que estar prontos para, com criatividade, enfrentar a próxima crise. E eu acho que aí tem um trabalho vamos dizer, de treinamento para que se instile essa vontade, essa habilidade de criar dentro da empresa, porque vai ser necessário. Vai ser, perguntando o skill, né? Qual é um dos skills a mais, eu vou ter que ser criativo. Muito bom. João, rapidinho. É verdade. Bom, em primeiro lugar, crise econômica, política sempre existiu, tá? Agora, ela nunca provoca, obrigatoriamente uma pandemia. O inverso acontece, né? A gente está verificando agora. Você tem uma pandemia que ela provoca crise política e crise econômica, tá certo? Tá? Só que tem detalhes importantes, né? Nós estamos sentindo muito a crise econômica em função dessa pandemia atual. Muito embora esta pandemia atual ela tenha um nível de fatalidade muito menor do que aquelas que nós conhecemos historicamente, inclusive no próprio século XX, a história lá da gripe espanhola, etc., tá certo? Onde morreram milhões de pessoas, e houve um afetamento de ordem econômica, Só que hoje morreu muito menos gente, só que nós estamos sentindo mais. Por quê? Porque nós temos hoje um grau de urbanização muito maior do que tínhamos, e os empregos estão nas cidades, então é normal que o impacto econômico
se dê de uma forma mais violenta. Mas eu acho que, de qualquer forma, isso tem que ser usado como uma oportunidade de inovação. Inovação em termos de produto, em termos de mercados e em termos de trabalho, que é o que nós discutimos aqui. Tem que se rever toda a forma de trabalho e todo o trabalho que é realizado aproveitando o momento, né? Muito bom. Fernando? Eu acho que tem 3 coisas que vão ser exigidas dos gestores nessa crise. Primeiro é largar o osso. Abrir mão do controle em termos de comando e controle. Tem que mudar a forma de controle, né? A segunda é arriscar mais, tá? Porque a situação é nova e então vai ter que se correr mais risco. E vai ter que se inovar, vai ter que se buscar fazer coisas diferentes que nunca se fez antes. Então, esses são os 3 desafios para os gestores. Tá? Muito bom. Eliane? Eu concordo com o Fernando, acho que é o momento de arriscar. Aproveitem as suas habilidades que você tem como ponto forte. Agora é o momento de você colocar ele à tona agora, porque é isso que vai ser o seu diferencial. Aproveite para, né, os seus pontos que você tem como melhoria para agora, né, estudar, desenvolvê-los, né, porque isso também agora, né, nos seus momentos que você não está usando como deslocamento, né, você tem, né, esse tempo aí para desenvolvê-los, e desenvolva a parte de análise. Esse que vai ser o diferencial para todo profissional. E cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde mental. É isso que eu deixo para todos vocês. Então, eu vou aproveitar o gancho para terminar, que eu tenho 2 minutinhos para terminar, e eu vou pegar o seu gancho. Eu sugiro o autoconhecimento, né? Procurem se conhecer melhor, sabendo exatamente quais são os seus limites e sabendo quais são as suas possibilidades, ninguém lhe segura. E não é pandemia, não é dificuldade nenhuma que vai ser uma barreira para o seu crescimento. Você sabendo de si, você vai longe. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Gostei demais desse encontro. Espero que a gente tenha outras oportunidades para continuar conversando sobre outros assuntos tão importantes, viu? Muito obrigada em nome do Mackenzie Soluções, a presença de vocês nesse evento, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.